A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o nosso resumo EBD, né? A nossa lição de hoje tem como tema a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos entender um pouco sobre esse termo holístico, né? E hoje, 18 de setembro de 2022, hoje comemora-se o dia da escola, da EBD, da Escola Bíblica Dominical. O objetivo foi maravilhoso criar a Escola Bíblica Dominical, né? Os criadores da Escola Bíblica fizeram com o objetivo de resgatar as crianças, os menores infratores da rua, né? Então, tem toda uma história linda, né? Tanto lá fora, né? Na Europa, como, se eu não me engano, na Inglaterra, né? O Reino Unido, né? Como aqui no Brasil, como iniciou também com o mesmo objetivo, né? Era dadas as matérias seculares, né? E a matéria da Bíblia Sagrada, né? Ensinando as escrituras às crianças. Porque isso é a base, pessoal, de tudo, tá? Por isso que é uma faixa etária muito atingida pelo sistema atual, do sistema de hoje no todo, né, como eu digo. Por quê? Porque é nesse ensino que ia formando, ia gerando cidadãos dos céus, ia gerando pastores, obreiros, pessoas dedicadas, devotadas ao trabalho do Senhor. E hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre espiritualidade holística, a sutileza que vem. Sutileza é enganação, é sedução, é tudo aquilo que vem, na verdade, com uma cara boa. Não vem com uma cara feia para assustar, mas vem com uma cara e uma roupagem linda, bonita, até atraente aos olhos, ou até algo assim inocente, né? Fora de qualquer suspeita. É isso que é a sutileza, né? E o texto bíblico de hoje, irmãos, ele está aqui em João 14, né? João 14, acho que é do 4 ou 6. Diz assim, ó: Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora nós vamos entender, conhecemos bem esse texto, né? Mostrando que não há outra saída, não há outro meio de se chegar ao Pai se não for pelo Filho, né? Se não for aceitando o Filho, não terá acesso ao Pai, né? E a espiritualidade holística diz que Deus é tudo e que tudo é Deus, né? É uma espécie de panteísmo, né? Que tudo é Deus, que Deus é tudo. Você já viu em filmes, em tantas coisas, aquela história da mãe natureza, mãe terra e tal, esse negócio todo, né? Exaltando a criação ao invés do Criador, mostrando que a Terra, o planeta, é como se fosse o Deus, né? O universo. Você não vê muito esses argumentos que as pessoas dizem: o que você faz, o universo te retribui, o universo te dá. É Deus quem dá, não é negócio de universo, entendeu? É assim como se o universo fosse um Deus, como se que tudo existente aqui na Terra fosse um Deus. Até um animalzinho pequeno ali é um Deus em desenvolvimento, é Deus que está ali. A verdade é que no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, em toda a sua criação, o Salmo, se eu não me engano é o 19, diz que os céus proclamam e a terra também a sua glória, que nós vemos a mão dele, a ação de Deus, o poder dele, criador, nas coisas que existem, né?
em tudo que existe, é existente, nós vemos que há a mão do Todo-Poderoso, que há a assinatura da Trindade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico ver isso aqui. Então, o primeiro ponto fala disso, né? O fenômeno religioso. Salmo 41, verso 2 diz que assim como a corça tem anseia pela corrente das águas, aí Davi diz assim: a minha alma anseia por ti, ó Deus. Porque essa busca pelo sagrado é o que todo ser humano tem, é o que todo mundo busca, o que todo mundo procura, é o que é sagrado, é o que é divino. Tem a sua espiritualidade, toda religião tem a sua espiritualidade. E ela é expressa, né? É expressa nas ações, expressa na prática, nos seus cultos, né? Alguns mais intensos, outros só nominais e por aí vai. Então, esse é o fenômeno religioso, né? E nós vemos também em Eclesiastes, eu não estou bem lembrado o texto agora, em que Deus, eu acho que é no capítulo 5, é no capítulo 8, em que Deus colocou o escritor, os Eclesiastes diz, né, o escritor do Eclesiastes, que é Salomão, ele diz que Deus colocou o desejo pela eternidade dentro do homem. Veja se alguém luta para morrer logo. Veja se alguém trabalha para ter uma qualidade de vida porque ele quer morrer logo. Não, é algo eterno dentro dele, ele busca a eternidade, né? Busca meios para prolongar sua vida, busca meios para rejuvenescer, para estar sempre se renovando com aparência nova, porque nós ficamos velhos e nós fomos criados para ser eternos. O pecado foi que tirou isso, que trouxe a morte, mas nós fomos criados para ser eternos. Por isso que há esse desejo de eternidade dentro do coração do homem pelo sagrado, por um ser supremo para ele adorar, né? E o segundo ponto é a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão, como eu falei aqui, né? Toda espiritualidade, né? E o que é espiritualidade? Espiritualidade é um conjunto de princípios, de práticas, de regras que rege a conduta do sagrado daquela pessoa por algo sagrado. No caso a nossa, que somos crentes em Jesus Cristo, é a espiritualidade cristã, porque ela está concentrada na pessoa de Jesus Cristo, né? E essa é a nossa espiritualidade. E aí vem a necessidade, né, sua necessidade de expressão. As pessoas expressam, né, independente da religião que ele tá professando, eles expressam a sua espiritualidade. Alguns se orgulham também, se alegram em transparecer aquilo para as pessoas, né? Porque é assim, se não houver essa expressão, então não tem espiritualidade. Terceiro, o fundamento da espiritualidade holística. Espiritualidade holística ela é algo muito perigoso, porque acaba distorcendo, negando tudo que a palavra de Deus afirma. E uma das coisas que praticamente ela desconsidera é a questão do pecado, que é o maior problema do homem, né? Então, a espiritualidade, o fundamento da espiritualidade holística diz que tudo é Deus, né? Diz que Deus é tudo que existe, qualquer coisa que existe. Você pega uma árvore, no caso da natureza, né? Tá, aqui é Deus, a mãe terra, a mãe natureza. Não é assim, foi criado pelo Senhor. E tem algumas coisas aqui que eu quero abordar, que é transcendência e imanência. Esse é o equilíbrio, essas duas coisas é o que Deus é. O nosso Deus, ele é transcendente, tá além da nossa compreensão, tá acima de tudo. É como Paulo disse aos irmãos de Éfeso, ele é o Deus que habita nas luzes inacessíveis.
né? E ele também é imanente, que esse mesmo Deus que está no trono, está num lugar inacessível, nós também temos acesso a ele. Nós também temos como se chegar a ele, e ele se comunica conosco. E nós podemos expressar o nosso amor, podemos expressar o que nós quisermos a ele, em palavras, falando com ele, ouvindo a sua voz, através também da sua palavra. Então, ele ao mesmo tempo é um Deus que é transcendente, está além do nosso entendimento, porque se nós entendêssemos ele, ele não era Deus. Ele também se comunica conosco, ele é imanente. Então há esse equilíbrio no Deus que nós servimos. Porque se ele fosse só transcendente, não, só imanente, tivesse se comunicando só apenas tivesse direto se comunicando conosco todo tempo, e não fosse transcendente, a gente entendesse ele, e isso virava o panteísmo. Porque era assim que o panteísmo era formado, né? Os deuses que estavam ali entre os homens o tempo todo, que se tornavam um homem, que desenvolvia, que tinha os semideuses, né? Então tem um teísmo e deísmo. O teísmo, ele é positivo, porque o teísmo, ele diz que Deus criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. E Deus assiste, Deus acompanha, e Deus está no controle dessas coisas. Já o deísmo diz que Deus criou e as abandonou, deixou aí. Só que não é verdade. Por que não é verdade? Porque Deus é transcendente e Deus é imanente. Ao mesmo tempo que ele está além da nossa compreensão, nós não conseguimos compreender ele, ele também nos criou, ele está no controle de tudo e nada se saiu fora do seu controle, né? E ele também se comunica conosco e não nos desampara, né? E aí vem o quarto ponto. O quarto ponto é a espiritualidade holística e a Bíblia, né? Então nós vemos aqui que essa espiritualidade holística, ela parece que ela só mudou a época, né? Assim, a época, nós estamos em época diferente. Mudou de época não, assim, ela mudou na verdade de roupagem. Ela mudou a vestimenta, veio com a cara diferente, mais sofisticada, mas que são crenças antigas, que são doutrinas antigas e que são nocivos também do mesmo jeito. Espero que você tenha aprendido hoje sobre a espiritualidade holística. Deixa aí um like no nosso vídeo. Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém.